O que me traz hoje à tribuna, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, é um dos assuntos que eu tenho como da mais alta importância de discussão nesse momento no país e que faz parte da nossa pauta orçamentária, que é o programa Bolsa Família. Infelizmente, o relator geral do orçamento, deputado Ricardo Barros, do meu estado, está propondo fazer um corte de 10 bilhões no programa Bolsa Família e, para justificar esse corte, tem se valido de várias argumentações que não correspondem à verdade dos fatos. Então, quero vir aqui hoje à tribuna para esclarecer cada um desses argumentos. Por isso, queria pedir ao presidente Jorge Viana que eu pudesse ter o tempo regulamentar da liderança para que eu pudesse explicar essa situação do Bolsa Família, porque eu acho de grande importância para a nossa população e para o nosso país. Primeiro, o perfil da renda das famílias do Bolsa Família. Foram interpretados equivocadamente os dados de um relatório de avaliação da execução dos programas federais, chamado RAV-7, da Controladoria Geral da União, de 2012, como se apenas 61% das famílias apresentassem renda compatível com a estabelecida pelo Bolsa Família. Segundo os dados do relatório, das 11.686 famílias pesquisadas, 61,3% tinham renda compatível com o programa. 29,6% não puderam ser avaliadas porque não estavam em casa para responder à pesquisa. Então, não era porque não tinham renda compatível com o programa. Não foram ouvidas, não estavam em casa para ser avaliadas. 6,7% possuíam indícios de renda superior. Quais eram esses indícios? Sinais externos, como a qualidade de casa ou a presença de eletrodomésticos. E somente 2,4% tinham evidência de renda superior. O que é essa evidência? O comprovante, contra-cheque, que se superavam aos critérios estabelecidos pelo Bolsa Família. Então, isso é importante deixar claro, porque tem se batido muito que apenas 61% das famílias entrevistadas, e foi um universo pequeno que foi feita essa entrevista, estavam compatíveis com o programa. Na realidade, cerca de 30% sequer foram entrevistados porque não estavam em casa. Alguns pontos são importantes destacar, como, por exemplo, o fato da família ter renda superior ao limite do programa Bolsa Família em determinado momento, por causa de um emprego ou de um bico temporário, não necessariamente desqualifica a família, pois se considera a renda média ao longo dos 12 meses e não daquele exato momento em que ela está sendo pesquisada. Aliás, isso foi objeto de uma nota publicada pela própria Controladoria Geral da União, que esclarece os dados divulgados. Diz a nota: cabe registrar que as observações feitas pela CGU não indicam necessariamente o descumprimento das regras do programa, já que o critério de elegibilidade considera a renda anual da família. A CGU também declarou publicamente que o Ministério do Desenvolvimento Social tem adotado todas as providências e recomendações feitas pela CGU em seus relatórios de auditoria sobre o programa Família e que o MDS tem feito esforços para a qualidade das informações que servem de base para o programa. Periodicamente são realizados procedimentos de fiscalização, revisão dos cadastros, averiguação dos cadastros para garantir a qualidade das informações do Cadastro Único e a focalização do programa do Bolsa Família. A CGU já se posicionou. O MDS inclui estas famílias no processo de fiscalização, revisão ou averiguação cadastral para a confirmação dos dados registrados no Cadastro Único, tendo sido verificada a totalidade dos indícios apontados pelo CGU. Textualmente, embora ainda existam ocorrências de cadastros não atualizados, cabe ressaltar que o MDS tem feito todos os esforços no sentido de atualizar e validar as informações constantes do Cadastro Único. Nós estamos falando de um programa que atinge mais de 13 milhões de famílias. Ou ainda, diz a CGU,
cabe esclarecer que a realização desses cruzamentos vem ao encontro da recomendação emitida por esta CGU, visando avaliar a veracidade das informações acerca da renda declarada, minimizando, dessa forma, os desvios dessa espécie. Então, quando se falar do programa Bolsa Família, é bom se falar por completo, trazer a realidade, trazer a informação de todos os posicionamentos da Controladoria Geral da União. Por fim, os dados da PNAD de 2014, recentemente divulgada, confirmaram que o perfil das famílias do Bolsa Família corresponde precisamente às famílias 20% mais pobres da população brasileira. Ele é um programa, portanto, bem focalizado. Ou seja, o programa Bolsa Família chega em quem precisa. O MDS cumpre estritamente as recomendações da CGU e aqueles que deveriam ter sido desligados em função das auditorias da CGU já o foram ou estão sendo. O segundo ponto se refere à permanência das famílias no Bolsa Família, mesmo com renda superior ao critério de entrada. Foi afirmado equivocadamente pelo relator geral que não haveria legalidade na presença das famílias com renda superior aos limites estabelecidos no ingresso, a denominada regra de permanência. Afirmou-se não haver fundamento legal e que essas famílias não deveriam ser atendidas pelo programa. A regra de permanência foi criada em 2010 para acolher as variações de renda das famílias beneficiadas. Pela regra, a renda por pessoa das famílias pode, durante o período de até 2 anos, variar entre R$ 154 e R$ 390, que é meio salário mínimo, por pessoa, sem resultar no desligamento imediato da família do programa Bolsa Família, se for voluntariamente comunicado. Por que isso? Porque estudos do IPEA e do Banco Mundial demonstram, primeiro, que as famílias pobres sofrem muito com grandes variações de renda e precariedade de suas ocupações, bem como que dos que obtêm um emprego formal, 50% perdem novamente esse emprego antes de completar 20 meses, ou seja, antes de completar 2 anos, e que nos 2 anos seguintes à perda de um emprego formal, apenas 25% dos pobres obtêm novo posto formal de trabalho. Nós estamos falando de uma população muito pobre, com muitas dificuldades de conseguir ocupação, emprego formal, e também com muitas dificuldades de manter esses empregos, porque são empregos mais precarizados, que têm uma alta variação. Ou seja, as pessoas não ficam nesses empregos por muito tempo e os empregos não ficam à disposição das pessoas por muito tempo. Por isso se criou essa regra de permanência no Bolsa Família, que mesmo a pessoa conseguindo o emprego, ela fica com o programa Bolsa Família por até 2 anos, para se firmar nesse emprego e aí sair do programa. A regra de permanência tem como objetivo, portanto, dar segurança aos beneficiários frente à instabilidade da renda e precarização de vínculos de emprego, apoiar a família na busca por melhor inserção no mercado de trabalho e incentivar a atualização tempestiva do cadastro diante de alterações da renda per capita da família. Diferentemente do que o relator do Orçamento Geral, o deputado Ricardo Barros, afirma, a regra de permanência é fundamentada em lei, sim. Ela está prevista na Lei 10.836/2004, artigo 2º, parágrafo 6º. Os valores dos benefícios e os valores referenciais para a caracterização de situação de pobreza ou de extrema pobreza, de que tratam os parágrafos 2º e 3º, poderão ser majorados pelo Poder Executivo em razão da dinâmica socioeconômica do país e de estudos técnicos sobre o tema, atendido o disposto no parágrafo único do artigo 6º. Adicionalmente, a regra de permanência é regulamentada pelo Decreto 7.013 de 2009, que modifica o artigo 21 do Decreto 5.209 de 2004.
Sem prejuízo do disposto nas normas de gestão de benefícios e de condicionalidades do programa Bolsa Família, a renda familiar mensal per capita fixada no artigo 18, no período de que trata o caput, poderá sofrer variações sem que o fato implique em desligamento imediato da família beneficiária do programa. Em outubro de 2015, encontram-se na regra de permanência famílias com renda per capita média de R$ 219,13, conforme declarado ao Cadastro Único. Renda per capita por pessoa média de R$ 219,13, portanto, uma renda baixa. O valor do benefício médio das famílias na regra de permanência foi de R$ 117,30. R$ 117,30. Não é a verdadeira a imagem sugerida de que as famílias em regra de permanência possuem elevada renda. Ora, renda de R$ 219, renda de R$ 117, não é uma renda elevada. Então, é muito ruim quando se usa esse tipo de argumento para deturpar a realidade. O conjunto de famílias em regra de permanência não é estático, ou seja, há um fluxo permanente de entrada e saída e, além disso, as famílias permanecem um pouco tempo. Na média do ano de 2015, a maioria das famílias, cerca de 56%, permaneceu apenas 6 meses. Os efeitos perversos, caso a regra de permanência seja suprimida: cancelamento imediato dos benefícios da família, portanto, volta da família à extrema pobreza, agravamento das instabilidades das famílias pobres que buscam sair da pobreza por meio do trabalho, efeitos decorrentes da falta de acompanhamento escolar e de saúde das pessoas e crianças que compõem essas famílias, porque as crianças são obrigadas a ir para a escola. Nós estamos salvando uma geração do analfabetismo e, portanto, dando condições para que essa geração não precise mais do Bolsa Família, desincentivo à atualização cadastral e declaração correta dos valores, elevação dos custos administrativos do programa, porque tem que ficar se buscando atualizar de forma mais rápida os cadastros, e deve-se dizer que hoje o programa possui custos de administração extremamente baixos na comparação internacional. O Brasil gasta cerca de 5% do valor da folha de pagamento do Bolsa Família com a sua administração, enquanto na experiência internacional, programas semelhantes gastam cerca de 15%. Também cabe questionar se a definição do Orçamento Nacional para 2016 é o espaço adequado para discutir o programa do Bolsa Família, o desenho das suas regras. O terceiro ponto a que se refere ao orçamento do programa Bolsa Família é muito importante. Também falou-se equivocadamente que sobrariam recursos nas contas individuais dos beneficiários do programa Bolsa Família, que não os sacariam. Primeiro, não há sobra de recursos no orçamento do programa. A dotação orçamentária do Bolsa Família é utilizada integralmente, com execução de 100% dos recursos destinados desde 2007. Se um Estado não executa integralmente o seu recurso, outro Estado passa a executar. Então, por exemplo, nós temos estados que executam 98%, tem estados outros que executam 102%, porque fazem a adequação do programa e do cadastro. Em segundo lugar, é equivocado imaginar que haveria recursos parados em contas individuais, porque não existem contas individuais dos beneficiários. Existe uma conta suprimento entre o Ministério do Desenvolvimento Social e a Caixa Econômica, na qual é depositado todos os meses, em parcela, um montante necessário para cobrir os benefícios programados para o pagamento no respectivo mês. A família, a pessoa chega com o cartão e saca dessa conta suprimento, ela não tem uma conta individual. O pagamento é feito por meio da plataforma de pagamentos sociais da Caixa, junto à qual os beneficiados sacam os valores que lhes cabe com o cartão social. Um número residual de famílias é bancarizada e optou por receber o benefício por meio de conta poupança, mas é um número muito pequeno. O percentual de saque dos benefícios liberados durante o período de vigência da parcela
até 3 meses depois da liberação, foi de 98,6% em 2014 e 99,3% no primeiro semestre de 2015. Como os senhores veem, não sobra dinheiro na conta do programa Bolsa Família. Esses patamares colocam o programa Bolsa Família em nível igual ou mesmo superior ao de outros programas sociais, como é a Previdência Social, o FGTS, o seguro-desemprego e o abono salarial. E os valores não sacados após 90 dias são devolvidos para o MDS durante o ano de competência. Em 2014, foram devolvidos 47,2 milhões. Quando uma família deixa de sacar o benefício durante 6 meses, ela é desligada do programa. Cabe sublinhar que as projeções orçamentárias e financeiras do programa já incorporam os percentuais de não saque. Concluindo, não é verdade que haja recursos parados em contas, seja do programa ou seja de beneficiários, até porque não existe contas de beneficiários, e, além disso, os percentuais de não saque são levados em consideração quando da projeção orçamentária. A proposta de corte de 10 bilhões do orçamento do programa Bolsa Família é um absurdo. Esse corte teria como consequências graves, não só para a população beneficiária, mas para toda a sociedade brasileira. 23 milhões de pessoas seriam desligadas do programa, das mais de 45 milhões que são atendidas. 11 milhões de menores de 18 anos, 8 milhões voltariam à extrema pobreza, destas 3,7 milhões são crianças e adolescentes. Os impactos por estado são muito grandes. Quero apenas aqui, por questão de tempo, registrar o Paraná. O Paraná tem 1.433 famílias no Bolsa Família. Com o corte de 10 bilhões do programa, 1 bilhão e 78 milhões seriam desligadas. 75% das famílias do Paraná seriam desligadas do programa Bolsa Família. Isso quer dizer que essas famílias estão aptas, já têm trabalho, não vão sofrer uma regressão para a miséria? Muito pelo contrário. Nós vamos ter famílias que voltarão à miséria, inclusive no Paraná, que é um estado considerado rico. 96,6% cumpriram a frequência escolar exigida pelo programa Bolsa Família. Nós prejudicaríamos essas crianças que deixariam de ir para a escola. 91% dos jovens entre 16 e 17 anos cumpriram também a frequência exigida. Nós deixaríamos também de atender esses jovens. Os alunos do Bolsa Família têm taxas de aprovação escolar bem próximas aos não beneficiários. Na área de condicionalidade de saúde, por exemplo, o programa acompanha 12 milhões de famílias, coletando dados juntos ao Ministério da Saúde. E no primeiro semestre de 2015, 5 milhões e meio de crianças nas faixas de 0 a 6 anos, 99% com calendário de vacinação em dia, 85% com registro de acompanhamento do crescimento e 232 mil gestantes com acompanhamento do pré-natal, 99% dos beneficiados do Bolsa. Nós reduzimos a mortalidade infantil nesse país a níveis muito baixos, graças ao programa Bolsa Família. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui reafirmar o compromisso que nós temos que ter como parlamentares, como cidadãos, como mães, como mulheres, como integrantes de um parlamento que se preocupa com a população. Não é justo, não é sério cortar 10 bilhões do programa Bolsa Família. Em nome do quê? De pagar juros da dívida? Em nome do quê? Que estabilidade orçamentária traria? Deixaríamos milhões de pessoas à mercê, à miséria, coisa que nós já varremos do mapa do Brasil, já saímos do mapa da fome. Portanto, faço aqui um apelo a todos os parlamentares de sermos contra o corte do Bolsa Família, porque ele não tem justificativa. Muito obrigada, senhor presidente.